Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, continuando nossos estudos, hoje a gente continua na aula 4. Eu já conversei com vocês um pouquinho na sala de aula, vou deixar aí algumas questões, tá? Mas a gente vai terminar essa ideia, ou análise e reflexão sobre a evolução histórica, né? Então, paramos nos anos 80, década de 80, e a gente continua entendendo um pouquinho mais dos eventos de 1990 para cá. Muitos dos países nessa época, sobretudo aqueles que já estavam na condição de desenvolvidos, né, começam então a ser cobrados para desenvolverem ferramentas que identifiquem e avaliem ou ajudem pelo menos a gente a modelar o que seria essa avaliação dos impactos ambientais. E ao longo do tempo, a expectativa é que isso fosse reduzido, né, devido justamente ao avanço das tecnologias, das próprias técnicas, dos métodos e também dos processos de avaliação, como eu já expliquei para vocês anteriormente. No segundo dia da Terra, em 1990, a gente já podia perceber, então, que as preocupações ambientais influenciavam diretamente as escolhas dos consumidores, tendo como referência aí os Estados Unidos. O API, o American Petroleum Institute, né, o Instituto de Petróleo Americano, fundado pela própria indústria, cria em 1990 uma estratégia, um programa de estratégia, tendo como principal objetivo um guia para a indústria de petróleo americano desenvolver ou possibilitar um aprimoramento do seu desenvolvimento no sentido de avaliação do desempenho ambiental, também das áreas de saúde e de segurança. Conforme Campos, foi criado, então, através do Instituto, né, um programa que teria como os grandes princípios a prevenção da poluição, a conservação dos recursos naturais, a relação de parceria e acordos também com a própria comunidade, né? E aí também na década de 90, a gente pode citar o Banco Mundial, dando a sua parcela de contribuição, envolvimento em relacionado aí à ADA. Ele financia um estudo de estratégias de avaliação de impactos ambientais associados à relação do custo-benefício. Houve, então, uma grande evolução em relação à consciência ecológica, né? A expressão qualidade ambiental passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. O Ministério da Educação determina, né, que a educação escolar contemple a educação ambiental em todo o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino, através de uma portaria criada no ano de 1991. A gente pode citar também a Carta Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, pela Câmara Internacional de Comércio, que regula, que organiza as atividades empresariais e as relações internacionais no sentido do comércio. Elaborado também em 1991 a Norma Internacional de Proteção Ambiental, a ISO 14000, que hoje ainda continua sendo uma grande referência, né? A ISO constitui o Grupo Estratégico Consultivo sobre o Meio Ambiente, SEIGE, também resumindo a sigla. Esse grupo, conforme Campos, tinha por finalidade a promoção de uma abordagem comum à gestão ambiental, ou seja, tornar os conceitos mais acessíveis e aplicáveis a qualquer ambiente. Então, a ideia que a gente tinha dos processos industriais que se desenvolve muito, né, da década de 70, 80, 90 também, começa então em 1990 em diante a se desenvolver uma preocupação em unir esses dois conceitos. Então não basta eu apenas produzir mais ou melhorar a qualidade de produção, reduzir os custos, né, para pensar apenas numa margem maior de lucro e etc. Eu preciso aperfeiçoar o método do processo produtivo também em relação à qualidade e à gestão ambiental, justamente para que fosse possível ter ali as dimensões do impacto que cada entidade acaba causando na sociedade que ela está inserida. A gente vai para a Alemanha, então, e percebe lá uma linha, um pensamento onde, se o Estado regula, ele consegue ter um controle, né? E a Alemanha cria uma lei na área de reciclagem que vai exigir ali dos fabricantes, dali em diante, para assumirem toda e qualquer responsabilidade sobre o processo de reciclagem e a disposição, né, o descarte, como a gente também fala, final das embalagens dos seus produtos. Outros países, na sequência, então, começam a promover iniciativas parecidas. Publicada ainda em 1992, a norma britânica BS 7750, que traz especificações para o controle e a gestão do meio ambiente, né, das políticas ambientais das empresas, e entra em vigor em janeiro de 1994. Essa norma, ela é considerada muito importante porque ela costuma ser uma grande referência para os sistemas que nós temos hoje. Então, se eu contrato um sistema externo ou um sistema de tecnologia que seja uma fórmula, um método para avaliar o impacto ambiental, grande parte deles vem justamente dessa norma internacional. Nessa década ainda, mais ou menos ali em 1992, a gente tem um grande evento no Rio de Janeiro,
é chamado de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e, como vocês já conhecem, a Cúpula da Terra, o Rio 92, e também chamado de ECO 92. Os principais documentos produzidos foram a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento e ainda convenções sobre o clima e a biodiversidade, né, com o Fórum de Organizações Não Governamentais assinando um conjunto de tratados paralelos. O Rio de Janeiro, então, serve como centro de encontro de 114 chefes de Estado, 10 mil jornalistas e uma população visitante avaliada em 500 mil pessoas, isso em 1992. Pela primeira vez, os estadistas, né, os representantes, os diplomatas, enfim, aqueles pensadores, se reúnem para discutir justamente através desse trabalho, né, e apresentar ali para a sociedade o que é que vinha sendo colocado na pauta, colocado como estratégia. E a sociedade civil também se reúne, enfim, aparece justamente para discutir qual seria, então, o futuro do planeta. Aí, como eu citei para vocês, né, uma das grandes referências que a gente tem vai ser a ISO 14000, que nada mais é do que um conjunto de normas abrangendo 5 grandes áreas: o sistema de gestão ambiental, auditorias ambientais, rótulos ecológicos, a avaliação de desempenho ambiental e a avaliação do ciclo de vida. A gente tem também o TC 207, uma norma técnica com a missão o grupo técnico com a missão de elaborar as normas, justamente para dividir ali alguns dos comitês e estabelecer quais seriam as áreas de atuação. Então, a gente vai ter o primeiro grupo trabalhando nos sistemas de gerenciamento ambiental, a gente vai ter o segundo grupo trabalhando na auditoria, o terceiro na rotulagem, o quarto na avaliação de desempenho e o quinto na análise do ciclo de vida. Então, o sexto ainda, né, nos termos e definições, justamente para poder estabelecer, na medida do possível, um parâmetro ou um padrão internacional para todos os tipos de produtos. Então, imaginem vocês que a gente não tem regulamentação nenhuma sobre nenhum produto. E como é que eu defino a rotulagem? Como é que eu defino e quais informações eu trago ali? Foi desenvolvido justamente por esses pensadores lá atrás. Então, hoje, a referência que a gente tem, muitas vezes, uma empresa, quando ela é aberta, ela acaba se deparando com muita regulamentação, né? Isso é um desafio até para os contadores, para os empresários como um todo, porque é necessário se adaptar a um modelo já pré-existente. Mas imaginem vocês, na época da criação, pensarem em tudo isso, saber o que colocar. Então, havia um desafio muito maior. A gente considera ainda, então, durante esse processo de evolução, agora em 1993, em 29 de março, o Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria, também conhecido ou designado como Ecomanagement. Ele vai trabalhar e desenvolver essa parte da avaliação, como eu já expliquei para vocês. Ele representa essa abordagem em relação à proteção ambiental através do próprio uso do mercado mesmo, né, de definir ali os critérios que seriam necessários para que uma empresa pudesse ser certificada, ou seja, ela passou por um processo de avaliação e pode então atuar nesse ramo que ela deseja e pode então desenvolver os seus produtos. Foram incluídos a esses critérios a necessidade então de um sistema de gestão e também de auditoria. Lembre-se que a função da auditoria é identificar ali se os parâmetros estabelecidos não estão de acordo com o que está sendo executado. Então, quando você tem padrões de desempenho, uma verificação, uma avaliação externa, todos esses mecanismos reunidos faz com que a entidade tenha que se organizar, tenha que garantir uma qualidade naquele produto, tenha que garantir que, para efetuar o seu processo de produção, ela saiba o que ela está fazendo, ela saiba o impacto que ela está causando e ela consiga mensurar e equilibrar isso, né? Até para garantir aquela ideia que a gente viu na aula passada de desenvolvimento sustentável. O EMAS, como a gente vai chamar de agora em diante, ele é chamado, então, assim, porque representa, né, um rótulo de qualidade que vem justamente desses parâmetros europeus. Ele é de adesão voluntária relativa à gestão ambiental e comunicação. É um símbolo da gestão ambiental moderna como nós conhecemos. Vai trazer conceitos como transparência, né, a habilidade daquela empresa em atuar de acordo com os parâmetros exigidos. Então, por exemplo, se você for representar uma empresa que vai exportar produtos, muito provavelmente você vai se deparar com essas normas, com as normas técnicas regulamentares do próprio EMAS, né, do Conselho como um todo. É criado, então, a Organização Mundial do Comércio, lá atrás, por volta de 93, 94, 95, né, e vai trazer um reconhecimento formal a essas relações, ao desenvolvimento, e já vem, inclusive, com essa abordagem de cuidado ao meio ambiente. Em 96, a ISO 14001, internacionalmente também apresentada, né, aqui, vem e passa a ser a NBR, ou Norma Brasileira de Regulamentação ISO 14001,
denominada aí Sistema de Gestão Ambiental. Ela traz especificação e diretrizes para uso e começa a ser adotada voluntariamente como uma ferramenta de gerenciamento ambiental corporativo. Ocorre ainda na década de 90, em 1997, a Convenção de Mudança Climática das Nações Unidas, onde é aprovado o Protocolo de Quioto, uma reunião que é estabelecida na própria cidade, como diz o nome. O objetivo foi discutir justamente a estabilização da concentração de gases que contribuem para o efeito estufa na atmosfera, que visam, então, visando, né, a um nível que possa evitar uma interferência perigosa com o sistema climático, assegurar que a produção alimentar não seja ameaçada e possibilitar também que o desenvolvimento econômico aconteça nesse parâmetro de forma sustentável. O protocolo, ele funciona como uma espécie de adendo, né, um acréscimo à Convenção do Clima, e estabelece como meta a redução da emissão dos gases poluentes dos países industrializados em 5,2 até 2012, né, percentuais, em relação aos níveis existentes de 1990. Para que o protocolo de Quioto se torne, então, obrigatório, seria necessária, então, a ratificação, ou seja, a aprovação do parlamento dos países que respondem por pelo menos 55% das emissões de gases que provocam o efeito estufa. Em 99, a gente tem o destaque a Lei 9.795, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental e traz entre os seus objetivos fundamentais a necessidade do desenvolvimento de uma compreensão que vai mostrar aí como estudar o meio ambiente, como entendê-lo não só nos aspectos técnicos, mas principalmente os aspectos relevantes à sociedade como um todo. A gente fala aí de aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, enfim, né, toda uma abordagem, uma compreensão de trazer a educação ambiental para o próprio uso do dia a dia. Esse estímulo, esse desenvolvimento da consciência, do pensar sobre, que hoje, como eu expliquei para vocês várias vezes, a gente meio que já vem com essas ideias porque estudou um pouquinho disso, né, na escola fundamental, no ensino fundamental como um todo. E quando a gente percebe a história ou o processo de desenvolvimento, a gente vê que não foi da noite para o dia para consolidar, para determinar que todas as escolas tivessem esse tipo de matéria, né? Aí nos anos 2000, já chegando aí aos finalmente, a gente fez uma avaliação, desenvolvimento desse processo até pelo menos esse século que nós estamos. A gente vai ter, citando aqui a União Europeia, em 2001, estabelecendo o Sistema de Gestão Ambiental, chamado de EMAS 2001, com um regulamento que vai basicamente reunir os principais pontos da legislação anterior e ampliando, então, a sua cobertura para tentar uma adesão maior do meio empresarial. O objetivo principal é justamente ajudar as empresas, né, a melhorar o seu funcionamento, promovendo as melhorias necessárias em seu comportamento ambiental. Ele ficou separadinho, mas é para ser junto, né, comportamento. Mediante as seguintes ações que a gente pode citar: estabelecimento e aplicação de sistemas de gestão. Então, se eu elaboro um sistema, se eu forneço uma tecnologia para essa área, eu preciso ainda convencer aquelas pessoas a usarem essa tecnologia, né? Então, é essa história, é esse desenvolvimento da humanidade como um todo que a gente está percebendo aqui. A avaliação sistêmica, ou seja, por meio de métodos de forma periódica, né, de forma objetiva, com critérios, com padrões, para justamente delimitar o que poderia ser corrigido, o que precisaria de atenção e etc. A difusão da informação sobre o comportamento ambiental e estabelecimento de um diálogo, e ainda, né, a implicação ativa dos próprios trabalhadores, né, da empresa para se obter a informação através do processo de formação profissional e permanente, ou seja, influenciar aqueles profissionais que atuam diretamente com essas práticas para que eles também continuassem melhorando a sua conduta. Aí a gente cita em 2001, então, a conversão do EMAS, né, num instrumento de proteção do meio ambiente, estabelecendo uma importância e respeito à legislação para a melhoria do comportamento ambiental, a comunicação, né, dessa empresa para com a sua sociedade e a implicação, ou seja, a responsabilidade de trazer os trabalhadores a essa linha de pensamento também. Em 2002, a gente vai ter a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, ou seria aí a Cúpula da Terra 2, né, também chamado em alguns eventos, em algumas matérias, enfim, em alguns livros de Rio+10, onde a gente vai ter na África do Sul dois grandes documentos, a Declaração Política e o Plano de Implementação. A Declaração Política ela vai ter como título o Compromisso de Joanesburgo por um Desenvolvimento Sustentável, com 6 grandes temas, né? Da origem até o futuro, que é um processo de evolução histórica, os princípios do Rio, que seria
lá de 1990, né, da primeira convenção, até o atual momento, aqui na década de 2000, e os grandes problemas a serem desenvolvidos. O compromisso de quem estava lá reunido, então, e justamente a luta, né, ou a perseguição em relação a esse desenvolvimento sustentável. O multilateralismo é o futuro, ou seja, é preciso pensar nos diversos aspectos da sociedade, né? Eu preciso entender que a prática de um influencia a vida de outro, tá? E como chegar, então, a esse desenvolvimento, ou como lograr êxito no desenvolvimento sustentável. E o plano de implementação traz, então, os objetivos: a erradicação da pobreza, a mudança dos padrões insustentáveis, né, de produção e consumo, e a produção de recursos naturais. Nos últimos anos, a grande preocupação, então, passa a um nível mundial devido justamente a situações como vocês já devem ter ouvido falar. Nosso planeta está poluído, sua temperatura está se elevando, as erosões estão progredindo, as áreas agrícolas e irrigáveis, né, de uso acabam diminuindo, a população aumenta e os ecossistemas sofrem efeitos devastadores. Então, a ideia é que a gente perceba o grande desenvolvimento no processo da discussão, no processo da implementação de técnicas, no processo de trazer à luz a esse tema. Sem esse investimento, sem essa reflexão, sem essas práticas anteriores, hoje nós não estaríamos discutindo essa temática. Então, eu quero deixar algumas perguntinhas do livro aí bem simples, para vocês poderem pesquisar, responderem, refletirem sobre, e a gente vai discutindo isso em sala de aula. A perguntinha número 1, qual a importância da camada de ozônio que está na nossa estratosfera? Peço para vocês explicarem também de que maneira os agrotóxicos lançados nos solos agrícolas podem atingir os lagos e rios, para a gente entender essa relação, pesquisar um pouco mais sobre o tema. Quais as maneiras através dos quais é possível evitar doenças, né, que são transmitidas por água contaminada, por que a fumaça das fábricas e dos veículos acabam fazendo tanto mal às pessoas, e ainda algumas das situações em que a combustão acaba sendo prejudicial. Aqui ainda na pergunta número 6, como se forma a chuva ácida e quais os problemas que ela pode provocar. Número 7, explique por que a preservação do ambiente é uma questão de sobrevivência para a espécie humana. Número 8, um banhista, ele pode ser contaminado em consequência do lançamento de esgoto do mar? Então, imagina você a experiência, né, se nós não tivéssemos acesso hoje aos grandes mares, às grandes praias, no caso do Brasil, por exemplo, que tem uma vasta região turística. A fumaça, número 9, que polui o ar, é o resultado da queima diária de grandes quantidades de combustíveis. Quais são esses? O que resulta dessa queima, né, ou da queima desses combustíveis? E ainda, número 10, diversos gases compõem o ar, então, quando se pode dizer que o ar está poluído por um determinado gás? Quais são os níveis e quais são os critérios normalmente utilizados? Bom, então essa aula foi exatamente para apresentar as questões, fechar essa linha de raciocínio em relação à parte mais histórica, né, ao desenvolvimento. Eu espero que eu tenha apresentado, de certa maneira, de uma forma muito resumida, né, muito rápida, até para não ficar muito extensa, aqui estou cuidando do tempo, em que vocês possam terem sido instigados a pesquisar um pouco mais sobre, né, a reparar ao seu redor, a reparar aquilo que já compõe a nossa realidade, no que a gente chama de grandes centros, né, de grandes cidades, e pequenas também, a qualidade de vida dessas pessoas. Então, você imagina numa cidade com 500 mil habitantes, com 1 milhão, com 2 milhões, enfim, fica, de certa forma, você mora longe do serviço, precisa se locomover, o transporte público no Brasil ainda é uma grande dificuldade em pequenos e grandes centros, a gente não tem conseguido avançar nisso para justamente exigir das pessoas, por exemplo, que parem de usar os seus veículos. Então, de certa forma, o que nos resta até o presente momento é a cobrança que é feita em relação à produção desses veículos para tentar diminuir, né? Mas uma técnica sozinha, isolada, não vai resolver o problema. E a gente não quer resolver isso da noite para o dia, como eu já expliquei para vocês. A gente quer criar a mecânica de desenvolvimento sustentável, que não dá para simplesmente parar a economia. Não pode ser leviano nesse sentido, né? É só cessar tudo que todo mundo fica bem. Não funciona assim. E a proposta dessa disciplina não é essa, é estudar meios e formas que nós podemos contribuir também. Só que veja, se a gente se isola desse assunto, as nossas técnicas, aquilo que a gente estuda durante os 4 anos, a parte da contabilidade, do estudo teórico da contabilidade voltada à gestão empresarial, acaba ficando fora, né? E a gente pode fornecer muitas informações, mas aí é preciso que o contador saiba
trazer luz àquilo que a empresa causa, né, como nós já estamos praticando. Então, uma DVA, um balanço social, uma série de outras técnicas que vão ser apresentadas como forma de contribuir para o desenvolvimento dessa consciência, para o desenvolvimento dessas práticas e para a melhoria delas também, obviamente, né, sempre sujeitos aí a críticas e sugestões, para que a gente possa apresentar o nosso trabalho. E a contabilidade ambiental tem crescido muito, como eu já falei para vocês. Então, eu espero que essa aula tenha contribuído. A gente vai continuar na próxima falando um pouquinho das normas, mais especificamente NBC TG09, né, DVA, e NBC T15, norma técnica, número 15, em que a gente vai falar dessas informações sociais, os relatórios, os indicadores, quais são os parâmetros que a gente já pode usar e talvez até aprimorar, pensando um pouquinho mais longe. Bacana? Obrigado pela participação aqui, pelas participações em sala. Vejo vocês na nossa próxima aula.